Boa tarde, quase boa noite. Estamos aqui para mais um podcast da Baruf, nosso compromisso semanal, às 18 horas de toda quarta-feira, em que nós trazemos convidados super especiais, ultra conhecedores do segmento da infraestrutura, para que a gente sempre compartilhe conhecimento com vocês, insights, experiências, estratégias e muita informação útil para quem está no dia a dia da infraestrutura. E hoje nós vamos falar do segmento da infraestrutura chamado saneamento, com dois super especialistas e há muito tempo conhecidos meus, que a gente já trabalhou em vários projetos juntos, né? André Silva e Mariângela Leidner. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast. Agradeço demais a terem aceitado o convite. E vamos para mais um podcast aqui, compartilhar o conhecimento de vocês com todo mundo. Se apresente, Mariângela, por favor. Bom, primeiro, André, muito obrigada pelo convite. Foi um desafio que você fez para mim e eu aceitei. Eu disse, mas não quero com o Dalalana, eu que prefiro com o André. Chefinho. Então, sou engenheira civil, 42 anos de saneamento na veia. Venho de companhia de saneamento, sou, né, da Corsã do Rio Grande do Sul. Trabalhei em projeto, já desenvolvi, acompanhei o desenvolvimento e a fiscalização de todos os projetos de ampliação dos sistemas da região metropolitana de Porto Alegre, então projetos de porte, né? Depois operei o maior sistema da Corsã, que é Canoas, Esteio e Sapucaí, sistema integrado, e aí eu me orgulho muito, né? Porque eu fui a primeira mulher e a mais jovem operadora. Então e aí os meus cabelos começaram a ficar brancos, né? Porque aí eu entrei na operação. Depois abri a consultoria, né, por demanda do mercado, e aí a gente começou a trabalhar fortemente em modelagem de concessão de água e esgoto. A gente atua, né, hoje eu sou CEO da AM Leidner Consultoria, Inteligência e Saneamento, e da AMB School, né? A AM Leidner atua, o nosso carro-chefe é modelagem de concessões, especialmente de água e esgoto. A gente faz alguma coisa de resíduo, mas o nosso DNA é modelagem de concessão de água e esgoto. Muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, né? Principalmente que a gente já é parceiro de longa data. Sim. Né? Muito obrigada mesmo pelo convite. Acho que vai ser uma discussão genial. Muito bom. E aí, André? Bom, André, depois de um currículo desse, fico até com vergonha de falar o meu. E eu de entrevistar, então, pois de puxar assunto aqui. Não, mas pior. Primeiro aí, parabéns pela iniciativa. Esse podcast está ficando muito bom. Eu acompanho todos que eu posso, a maioria, inclusive. Os que eu não acompanho ali ao vivo, eu olho depois. Você está dando um show aí, parabéns. Dei sorte de cair com a Mariângela, que é uma super especialista, e a gente já está conversando aqui um monte de assunto. Bom, falando um pouco sobre o meu histórico aqui, vamos dizer que eu caí meio que de paraquedas no saneamento, me apaixonei pela área, isso já são mais de 16 anos. Eu comecei sou engenheiro civil, tenho especialização em empresas, gestão de empresas e gestão de projetos pela FGV. Comecei no saneamento fazendo a obra da SPAT, que é o Sistema Produtoral Tietê, inclusive morei aqui em Mogi das Cruzes 4 anos. Foram 4 anos incríveis, onde eu aprendi muito. Então eu comecei executando obras de saneamento, que a gente chama de CAPEX, né? E ali na CAB Ambiental, na época, era da Galvão, mas do grupo da CAB. 2011, esse projeto, que na época era o maior projeto de saneamento do Brasil em andamento, que era ampliação do sistema, tinha conexões com o sistema norte ali de São Paulo. E após isso eu fui para Paranaguá, já num modelo diferente. Então estou saindo do modelo de investimento para ir para um modelo de gestão de operação. Fui para Tubarão, quando a gente assumiu o contrato lá em 2012, fiquei 4 anos, tive a oportunidade de acompanhar o processo desde o início, né? Então por isso que a gente consegue aqui fazer boas discussões, porque a Mariângela é especialista em modelagem, e essa modelagem depois ela vai para a execução, né? Então a gente tem uma conexão ali muito boa. Em 2017, na virada da CAB para Iguá, eu já fui para uma posição já em transição de carreira como diretor de operações para o interior do Mato Grosso, onde eu fiquei 5 anos entre as operações do interior do Mato Grosso e Cuiabá. Voltei para Tubarão, onde eu resido hoje, uma cidade que eu sou apaixonado. Inclusive, meu filho nasceu lá. Um abraço para a Bruna, minha esposa, meu filho que deve estar assistindo.
E agora estou aqui com a Baruf, estudando aí projetos incríveis, ajudando aí empresas a entender um pouco mais e executar essa infraestrutura tão necessária aí para o país. Legal demais. Gente, assim, me sinto honrado também em conversar com vocês dois, juntos ainda, né? Um por um já seria uma responsabilidade alta, né? De podcast, 3 horas de podcast. A gente queria 3 horas, teria que ter umas 3 horas de podcast, né? Para falar tudo que a gente gostaria de falar. Mas para mim também é uma honra conversar com vocês dois aqui, trazer para essa mesa, aqui para Mogi, e aqui no ambiente da Baruf, para justamente discutir questões que são super importantes para quem está interessado em aprender, está interessado em entender pessoas que já tiveram bastante experiência, né? Como vocês dois já resumiram aqui anos e anos de experiência em 2 minutos, né? de apresentação. Então, é realmente muito bacana tê-los aqui hoje, tá? Obrigado mesmo por terem aceito o convite, por estarem aqui. O tema nosso hoje é modelagem e gestão de operações. Como que isso acontece, como que a modelagem é feita, como ela se transforma depois na realidade de uma operação, ou como a experiência de uma modelagem da operação se transforma em novas modelagens, como que o mercado está hoje em relação a sistemas, investimentos que precisam efetivamente funcionar. A gente tem um grande compromisso, eu entendo que já é um compromisso tão comunicado com todo mundo, que é um compromisso até da sociedade, que é a universalização do saneamento em 2033, está na lei. Legal e social, né? Exatamente. E realmente a gente vê as coisas acontecendo, né? A gente que acompanha projetos, né? A gente estudou bastante projetos juntos recentemente. O André, no último ano de Baruf, a Mariângela nos últimos 4, 5 anos, né? Que a gente estudou bastante coisa juntos. Você não vai contar onde a gente se conheceu? Calma, vou falar. Tô fazendo um suspense aqui. Eu tô curioso, tá? Vocês estão falando. Mas dentro do ambiente, né, que todo mundo está trabalhando hoje, como que transita essa informação de visão de viabilidade que nasce ali no estudo, né, numa modelagem, e experiência trazida da operação para a modelagem. As duas coisas precisam se conversar e a gente tem, primeiro, né, entre uma e outra, 2 anos de tempo. Além disso, você tem a engenharia evoluindo. Além disso, você tem o mercado de insumos se transformando, mudando, oscilando para cima e para baixo. E aí você tem estratégias também que mudam ao longo do tempo, né? E eu acho que o grande segredo nosso, né, ou a grande estratégia que os profissionais que trabalham nesse setor precisam entender e entregar integrar essas duas visões, né? Trazer isso de forma muito prática para a realidade, para o papel, para a planilha e, no caso da modelagem, no embasamento de um contrato, no caso da operação, a entrega de um contrato. Né? Como é que vocês veem esse ambiente de hoje, com essa grande responsabilidade de todo mundo e essa tarefa que eu acho que todo mundo que está no saneamento tem, de entregar visões técnicas e estudos de qualidade? André Silva, você primeiro. Bom, vamos lá. Bom, excelente provocação. Acho que antes de ir direto para a resposta, André, acho que a gente precisa talvez dar um ponto, até para quem esteja nos assistindo. O saneamento não só na minha visão, mas na visão de muitos, acho que a bola vez da infraestrutura, né? A gente tem ainda, infelizmente, aí 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável em casa. Mais da metade da população não tem coleta e tratamento de esgoto. Então, é um número que realmente a gente que é da área chegou no momento que realmente o saneamento está tentando virar essa página. O início ainda é só o início. Então, com o novo marco regulatório de 2020, trouxe a possibilidade da abertura do mercado até para as empresas privadas poderem disputar
com mais acesso a capital, talvez com uma engenharia mais veloz, para fazer essa infraestrutura realmente mudar de patamar. Então esse tema ele é bastante importante, finalmente ele já está acontecendo, então a gente já tem aí 6 anos, quase 6 anos do novo marco regulatório, e muitas iniciativas já iniciaram. Então, trazendo aqui um pouco do que você provocou, eu vejo que a engenharia de custo ela é fundamental para que a gente consiga fazer a transformação nesse setor e que a população consiga, através da tarifa, fazer o pagamento de toda essa transformação, né? Então, todo investimento que acontece, quem paga é a população. A conta é essa, né? Então, não tem mágica. Uhum. Então, quando se fala que o prefeito, quem paga é a população. Então, o nosso papel aqui, enquanto profissionais da área e especialistas da área, é você fazer primeiro uma boa modelagem, começar com uma boa modelagem. A boa modelagem ela passa por informação e projeto. E uma vez assinado o contrato, já partindo para a parte de execução, o gestor ele precisa estar atento a esse norte que foi dado, que foi a modelagem. Então, você criou um modelo, deu norte com prazo, metas, enfim, e o gestor ele precisa estar atento a esse modelo, né? Então, a gente está falando de períodos aí, tanto PPPs, 15 anos, ou concessões de 25, 30 anos. Então, essa execução ela é viva. Então, você precisa atualizar as premissas, você precisa ficar atento ao que foi planejado e, obviamente, entender o que está acontecendo com a cidade para que você consiga dar os direcionadores corretos. Então, o que eu diria para você? 2 pontos, talvez, resume isso daqui. Primeiro de olho no que foi modelado. E segundo, de olho nas tendências e o que está acontecendo, tanto variação de custo quanto engenharia, para que você consiga implementar novas técnicas para aumento de eficiência, que no final do dia a população vai pagar uma menor tarifa. Sim. Resumindo, acho que é isso. Boa. Você falou uma palavra que eu ia completar, mas você já falou. Primeiro, a pessoa, quem vai fazer a gestão, que tem que ler o modelo primeiro, né? Exatamente. Né, Mariângela? A modelagem, você produz um negócio que precisa ser lido, estudado, pensado, porque foi o cenário que foi visualizado lá na origem do projeto, né? Exatamente. Não, e André, é uma coisa muito doida, assim, porque o nosso marco regulatório é muito jovem, né? 2020. A gente vem de um histórico aí de Planasa, né, onde as companhias estaduais foram criadas. Graças ao Planasa, ao BNH, a gente tem todos os sistemas de abastecimento de água que hoje alimentam todas as grandes cidades, né, e as pequenas também. Só que o setor parou por muito tempo. Uhum. Aí chega um marco regulatório e diz assim, agora vamos botar o carro para rodar. Só que o carro não tem piloto, não tem pneu, não tem nada. Então, assim, os escritórios de engenharia, as consultorias, meio que abandonaram o setor de saneamento porque realmente tinha muito pouca demanda. Então, a gente teve que capacitar pessoas, contratar. O setor está demandando hoje, com todo esse crescimento, e a gente tem só metade dos municípios com contratos regularizados, dos 5.562 municípios, a gente só tem metade que está com os contratos regularizados. Sim. É mesmo? Sim. Então, a gente tem um universo daqui para 2033 gigante. Então, a gente não tinha profissionais, historicamente, aí, né, os dinossauros do saneamento, ou se aposentaram ou mudaram de setor. A gente aprendeu a fazer modelagem, com o carro andando, né, que a gente não sabia, a gente sabia fazer projeto. Uhum. Né? A gente sabia fazer gerenciamento de obra, mas a gente não sabia fazer modelagem. A gente tem que prever quantos... E a gente vai se aperfeiçoando ano a ano para calcular, assim, cobrir o CAPEX maior, sabe, a cobertura maior possível. A gente falava assim, mão de obra, energia, produto químico... Daí a gente pensou em lodo. Não, mas lodo é uma rubrica pesada. Hoje a gente já está pensando o número de pneus, combustível, mobiliário, loja comercial, uniforme, EPI. Tudo isso tem que ser previsto. Então, quanto mais a gente vai cercando o OPEX, a gente chega numa precisão maior. O CAPEX também, né? O CAPEX é um outro problema, né, André? Porque
a gente não tem projeto executivo. E aí eu passo lá para a Baruf orçar algo com um projeto conceitual. O que é um projeto conceitual? A gente sabe fazer projeto conceitual, a gente foi treinado na universidade para fazer um projeto. Não, a gente foi treinado para fazer um projeto básico ou um projeto executivo. É verdade. Né? Então a gente tem que fazer um projeto conceitual que tenha consistência suficiente para gerar quantitativos seguros para que a engenharia de custo orce isso da melhor forma possível. E assim, com um prazo muito curto, prevendo uma população que a gente imagina que ela vai crescer naquele formato, aí vem uma pandemia, vem uma... Rio Grande do Sul, por exemplo, mudou completamente a cara da projeção demográfica do Rio Grande do Sul, com aquela questão da inundação. Compensação, a população de Santa Catarina, que tinha a sua casa lá de veraneio, vamos nos mudar para lá. Então, Balneário Gaivota, que o crescimento, a previsão de crescimento era de 2% ao ano, passou para 8% ao ano, porque se eu estou no Rio Grande do Sul... Crescimento migratório total. Então, assim, tu vê que são muitos desafios e a gente tem que, sabe, balançando os pratinhos. Exatamente. Pensando em termos de como estruturar isso, esse número é alarmante, né? Que metade dos municípios parou para pensar em saneamento, né, do Brasil. E os que pararam para pensar, você tem que direcionar o esforço intelectual de quem entende do assunto para, primeiro, entender o comportamento da população, entender o hábito de consumo dele, a geração de consumo de água, a geração de esgoto e a geração de resíduos, que o compromisso também da universalização envolve os três. 100% da população precisa estar atendida em 2033 pela lei. Inclusive a rural. Inclusive a rural. Nós não estamos nem falando, pela lei. falando na rural ainda. E todo esse comportamento precisa ser traduzido em solução de engenharia para coletar esgoto, tratar esgoto e destinar adequadamente esgoto. Coletar resíduos, destinar resíduos adequadamente. Captar água, tratar a água e distribuir água com o mínimo de perdas possível com a qualidade exigida. Então, assim, essa é a entrega que precisa acontecer e essa é a entrega que precisa estar pensada em qualquer modelagem. Exatamente. Então, você tem diversas soluções. Dito isso, vamos entrar agora, entrar no universo de uma modelagem. Você tem N soluções técnicas de tratamento. E tem que estudar todas. Tem que estudar todas. Qual é a melhor solução. E ao longo do tempo, os preços vão mudando. Uma mais viável economicamente num determinado momento, dali 2, 3 anos, pode não ser a mesma. Exatamente. Mas economicamente viável. Você tem sistemas de coleta que você pode aproveitar, vai conviver com a existente ou vai substituir. Né? Você vai fazer a coleta em parceria com os condomínios, por exemplo, vai aproveitar as redes dos condomínios, ou você vai entregar, vai coletar deles e levar para uma estação de tratamento. Né? Você pode criar sistemas isolados, sistemas conjuntos, sistemas únicos. Então, isso tudo é pensado na modelagem, né, Mariana? Soluções baseadas na natureza, pequenos sistemas, os wetlands, né, por exemplo. Exato. E aí, para a água, você precisa entender o sistema de tratamento, a eficiência do tratamento, a eficiência da distribuição, as perdas ao longo da distribuição, perdas comerciais e perdas físicas. Como que você vai resolver isso para aumentar a eficiência do sistema como um todo? E aí, depois disso tudo pensado, você chama alguém para falar quanto que isso custa. Não é? Exatamente. E aí, a partir de quanto isso custa, ainda faltam 2 variáveis. Quando você tem aquela fotografia de que aquele investimento custa X naquele determinado momento, você ainda tem que saber quanto vai custar a operação daquele sistema ao longo do tempo. E lembrando que a população vai aumentando com o tempo. Tem uma outra variável, André, que é a capacidade de pagamento da população. Que hoje pode ser uma, amanhã é outra. Pode ser outra. Exatamente. Exato. E aí essa conta precisa fechar. Precisa fechar. Investimento, custo operacional e receita de tarifa. Toda essa conta vai gerar um plano, uma matriz econômico-financeira, que ela tem que ser
viável para um investidor. Sim. Perfeito. Porque vem um investidor, vai olhar aquele projeto, tecnicamente ele está viável, os números estão verdadeiros, acredito nesse projeto, vou investir, vou resolver o problema da cidade, como se eu vou emprestar esse dinheiro para o município e vou receber em 30 anos. No fim, é isso que precisa acontecer. Alguém tem que tomar essa decisão em algum momento, e aí são os investidores e os operadores que hoje estão nos sistemas que já são concedidos ou privatizados, certo? Eu queria pegar esse gancho. Acho que você trouxe um ponto importante aí. E a Maria já falou de 2033, queria explicar um pouco até para as pessoas que estão assistindo. No marco regulatório, a estrutura do marco regulatório ela trouxe algumas nuances que realmente mudou o setor. Então, primeiro, estabeleceu que o fim dos contratos de programa. Então, você tinha uma série de municípios, às vezes até estatais, que tinham contrato com as estatais. Então, Casan, Corsan, enfim. E a renovação desses contratos, ele era como era a formalidade, tanto da concessionária, seja ela estatal ou não, com as prefeituras, com o gestor público. Então, o marco regulatório ele trouxe o fim do contrato de programa e estabeleceu que todas as renovações de contrato elas precisavam ser licitadas. E aí colocou a iniciativa privada como concorrente dessa disputa, enfim. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que na minha visão é um dos mais estratégicos, foi estabelecer que a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, como o regulador federal. Então, a ANA que estabelece algumas medidas, que são as normas de referência, que regulamentam o sistema. Por que isso foi importante? Porque trouxe um pouco mais de segurança jurídica justamente para as concessionárias e os investidores terem um pouco mais de segurança de colocar seu capital ali. Beleza. E o terceiro pilar tão importante foi colocar meta. Então, 2033, como a Maria Ângela trouxe, o marco regulatório falou o seguinte, até 2033, 99% da população precisa ter água potável em suas casas. E 90% da população precisa ter coleta e tratamento de esgoto. Enfim, iniciou uma corrida, né, com as privatizações. Se eu não me engano, a Corsan foi em 2021. Acho que foi uma das primeiras, enfim. Recentemente nós tivemos a Sabesp, inclusive a gente está trabalhando em vários projetos e você vê que realmente o marco regulatório trouxe uma movimentação. A Sabesp era uma das concessionárias, quer dizer, uma das estatais que muitos falavam que seria impossível de privatizar e aconteceu. Verdade, e a gente já vê o resultado. resultado. Tá quase, né? Exatamente. E a gente vê o resultado disso até nos projetos que a gente vem trabalhando. Então, até para os engenheiros, administradores que estão assistindo o podcast, existe muita oportunidade, porque muita obra estão sendo contratadas pela Sabesp no interior de São Paulo, na região metropolitana, até no projeto Integra Tietê, como Onda 1, Onda 2, enfim. Então tem muita oportunidade. Né? Então eu queria trazer esse ponto, porque essa mudança estrutural foi o pontapé inicial para que justamente o saneamento saísse como o patinho feio e passasse a ser protagonista da infraestrutura nacional. E aí tem um quinto pilar que você esqueceu, que é extremamente importante, que a gente combinou aqui. O quinto pilar é meu, que é a regionalização. Sim. O que estava acontecendo, né? O BNDES e a Caixa Econômica Federal estruturam para grandes sistemas, para grandes cidades, onde tem mais viabilidade. Aí o que estava acontecendo hoje? 80% dos nossos municípios no país, os 5.562, têm menos de 20 mil habitantes. Então, assim, todos os grandes sistemas estavam equacionados, né? Em termos de população, a maior parte da população. Mas a gente tem aquele município pequeno de 20, de 10, de 5 Essa metade de municípios que já estão, entre aspas, encaminhados, representa quantos por cento da população? A maior parte, né? Porque são as regiões metropolitanas, né? Em torno de 70%. 70%. E aí o que aconteceu? A regionalização veio exatamente para criar o conceito do subsídio cruzado. Então foram blocos de municípios, onde eu tenho aquele que é mais superavitário, mas eu tenho muitos deficitários. Então o conceito do subsídio cruzado na regionalização
Eu acho que o marco regulatório foi extremamente inteligente nesse sentido. Perfeito. Né? E deixa eu dar um gancho, até isso é muito importante. Vou dar um exemplo de uma cidade aqui da Baixada Santista, sem citar nomes, que inclusive nós trabalhamos em algumas alavancas desse projeto, que é levar água potável e coleta e tratamento de esgoto para áreas de alta vulnerabilidade. E eu tive a oportunidade de estar perto, enfim, reforçar o meu propósito de que o saneamento é realmente elevar a qualidade de vida para as pessoas, onde é o seguinte, a tarifa, lá eles pagam tarifa social. Uhum. Então, pega ali uma tarifa de água, R$8 para 10 metros cúbicos, né? E o investimento para essa região é em torno de R$10 mil, trazendo ali a fração da estação de tratamento, a estação de bombeamento e coleta, sendo que daria um payback de 100 meses ou 120 meses. Então, essa possibilidade de você fazer subsídio cruzado, ele democratiza o acesso ao saneamento, sendo que seriam populações que talvez ficaria ali à margem, né? Então, trouxe essa possibilidade. Então, a Sabesp, né, que está fazendo um excelente trabalho lá, justamente consegue levar infraestrutura de água e esgoto para essa população. Então, essa questão da regionalização, ela traz um pouco essa possibilidade, né? O que se dizia no passado, que com a privatização, com o novo marco regulatório, as pessoas mais vulneráveis vão ficar sem. Isso mostra que não é fato, não é verdade, e eu fico bastante satisfeito de saber que a Sabesp está fazendo isso, sabe? De levar água para as pessoas sensíveis. Exatamente. Deixa eu só pedir aqui para quem está nos assistindo, curtir, compartilhar, convidar os amigos, os colegas, os profissionais que vocês conheçam aí, que você sabe que tem interesse nesse assunto, seja em orçamento, estudo de viabilidade, saneamento, infraestrutura como um todo. Convide, participe aqui com a gente. A Mariângela, no começo aqui do nosso podcast, nas preparações aqui, ela falou que ia dar um desconto no curso da MB School. Mas a gente convenceu ela a sortear aqui com a gente está acostumado a sempre sortear um caderno, e hoje a gente vai ter 2 sorteios. Vai ter o sorteio do caderno e ela falou que vai sortear um curso grátis. Pô, minha diretora vai me matar, mas... Eu acho que o nosso então, gente, merece. Chame. É que assim, quando eu falo que é para chamar muita gente e falo de sorteio, o pessoal acaba não chamando e fala, não, é melhor que tenha menos gente aqui, né? Mas aí, o que acontece? A gente só vai sortear esse curso grátis se a gente bater 200 inscritos hoje, tá bom? Então chame aí seus amigos, falta pouquinho, faltam 16 inscritos no nosso canal para a gente fazer esse sorteio grátis de um curso de... Modelagem técnica de concessões de água e esgoto. Eu posso participar desse sorteio? Não. Mariana. Eu já estou aqui engatilhado para comentar ali também. Ué. Então é isso, gente. Bateu 200 inscritos, a gente coloca aqui o código para hashtag para vocês participarem aqui do sorteio. Beleza? André, palavra contigo. Deixa eu só pegar esse gancho do... sim, desculpa, Mariângela, era com você. Porque ele falou de São Paulo, eu vou puxar o meu assado para a minha cidade, né? Que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, todas as áreas irregulares, urbanizadas e não urbanizadas, vão receber saneamento com alguma tecnologia. Se a gente consegue colocar rede coletora separadora absoluta, ok. Se não, coletora em tempo seco, mas assim, que as companhias de saneamento, eu trabalhei numa companhia de saneamento, a gente de forma alguma poderia colocar infraestrutura em área não regularizada. E hoje, graças ao marco regulatório, enfim, a toda essa evolução do trabalho da ANA, a gente consegue fazer isso, André. Hoje, realmente, é universalização mesmo. E a palavra é essa. Todos os brasileiros, rural, urbano, formal, informal, tem que ter acesso a saneamento. 99% de abastecimento de água e 99% de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Bacana demais. Isso aí. O que eu queria perguntar para vocês? Como é que está hoje? Seria mais uma percepção, ou talvez uma análise de vocês dois,
de uma coisa que a gente ouve muito por aí, em todo lugar que a gente vai. Está faltando profissional. Está faltando profissional. Faltando profissional. E o André já falou aqui para todo mundo, né? Gente, realmente podem ir atrás, que quem tem interesse nisso vai ter muito mercado. Quanto mais escasso o mercado tiver, né, melhor ele paga. Então, e fora isso, a gente tem uma questão de demanda perene. Nós temos investimentos projetados aí para os próximos 5, 10 anos no saneamento, uma coisa que não vai parar. E essa mão de obra, principalmente técnica, né, para engenheiros, técnicos, economistas, a engenharia acaba perdendo muito profissional para outros segmentos, né? Ontem mesmo eu estava num evento na Artesp e o pessoal falou, olha, a engenharia está perdendo profissional para o mercado financeiro. Mercado financeiro, certamente. Pô, gente, fica aqui. Gosta de mercado financeiro? Vem fazer estudo de viabilidade. Não é verdade? Vem fazer modelagem. Pô, vem fazer modelagem. Fica aqui mesmo. A gente também sabe de engenharia econômica, faz fluxo de caixa, né? Faz captação de recurso em banco, faz modelo que o pessoal de lá depois analisa e tal. E aqui, assim, é bem mais valorizado porque é um grande diferencial. Quem chega para trabalhar no mercado de infraestrutura e tem conhecimento de engenharia econômica, aliado ao conhecimento técnico, né, tem muito valor o trabalho dessa pessoa, desse profissional. Então, o que eu falo, assim, tragam pessoas para o mercado, fiquem no mercado. Mas hoje a gente tem uma percepção mesmo que está faltando gente. Está faltando gente e tem muito projeto para fazer. Como que vocês veem isso assim, em termos de curto prazo, médio prazo? Em que momento nós perdemos essa passagem de conhecimento, de como fazer? E eu tenho outra questão aí que eu vou já colocar aqui também antes de passar para você. Você falou levantamento de quantidade, extração de quantitativo. Você faz um projeto, aquilo tem que virar uma planilha. A gente está indo para o BIM sem ter aprendido... Tem pessoas que estão indo direto no BIM sem ter aprendido a fazer uma memória de cálculo em que você pega toda a estrutura de preços, toda a estrutura do método executivo para construir aquela obra. Isso vai refletir numa estimativa, pode ser frágil, pode ser errada, pode ser ruim, pode ser muito alta. Entendeu? Como é que vocês veem essa questão hoje no nosso mercado? André, a previsão de empregos diretos nos próximos 5 anos no Brasil é de 250 a 300 mil empregos diretos, fora os indiretos, tá? Que é a fabricação, o fornecedor, a retroescavadeira, as obras, né? E a nível técnico, 25 mil profissionais. Técnico, engenheiro, economista, advogado e tal. E a gente perdeu essa capacidade nas universidades, né? A gente tem aí os MBAs, que nem todo mundo tem acesso, porque realmente é uma formação, uma capacitação cara. Então, acho que o nosso dever, principalmente os mais jurássicos, assim, né, é a gente passar isso e formar esse time novo. Aí você fez um comentário, Andrezinho, que eu achei brilhante essa sua colocação. Eu gostaria muito que você reproduzisse aqui essa questão de fazer uma obra de uma estação de tratamento de água sem entender o funcionamento dela. É difícil. Vamos lá. Bom, esse assunto de mão de obra, ele é polêmico e acho que a gente vai ir para algumas polêmicas aqui. Primeiro que com essa demanda do saneamento, realmente falta profissional, isso é fato. Esse é um primeiro ponto. Por outro lado, eu vejo que, aí vem a polêmica, André, eu vejo que é preciso sim um esforço grande das empresas, inclusive, de, primeiro, preparar, capacitar os profissionais, ou pelo menos ajudar nessa capacitação, e trazer uma remuneração adequada. Por que eu estou trazendo isso? E esse é um assunto polêmico e ele precisa ser bem discutido. Se a gente for fazer um panorama aí dos últimos 15 anos, aí começando lá com a questão de Lava Jato, não vou entrar muito em detalhe, mas
naquela época, ele falando 2014, 2015, a engenharia estava bombando. Era estradas, metrôs. Eu lembro que eu estava ali já com alguns anos, vou falar com alguns anos de formado, e eu e meus colegas, enfim, a gente tinha oportunidade de trabalho no mundo inteiro, inclusive. Era proposta para ir para fora, uma série de coisas. E aí veio a crise, né, provocada pelo Lava Jato, enfim, onde houve uma reviravolta no setor da engenharia. Então, muitos profissionais já experientes, talvez naquele momento foram desligados, porque as empresas estavam perdendo os contratos, e foi uma quebra de baixo para cima, as pequenas empresas para cima. Muitos profissionais que estavam capitalizados foram estudar fora, enfim. Ali para 2017, no retorno, muitos profissionais experientes, com 10, 15, 20 anos, não conseguiam manter a mesma remuneração. E houve uma troca. Naquela época, eu lembro bem, que a engenharia estava soltando muitos profissionais. E eu lembro que a gente conversava muito sobre isso. Cara, o que fazer, né? Porque muitos profissionais saindo das universidades, a demanda diminuindo, e profissionais experientes disputando salários abaixo do que, inclusive, o CREA recomenda. E o que aconteceu? Muitos profissionais entenderam esse jogo e falaram o seguinte: olha, eu vou ficar pela experiência. Então, aí houve a criação do auxiliar de engenharia, o assistente de engenharia, o cara formado já 3, 4 anos, o analista, enfim. Esses profissionais que conseguiram entender essa dinâmica e ficaram nas empresas e pegaram experiência, hoje são gerentes, diretores. Muitos profissionais nós perdemos para bancos, né, para enfim, indústria financeira, mercado financeiro. E, né, porque não conseguiram, né, ficar ali, enfim, precisa pagar conta e tal. Hoje o que a gente tem? Uma série de profissionais formados, muitas vezes há 4, 5 anos, que não estão conectados a um projeto que lhe dê experiência, essa é importante. As empresas demandando muito engenheiro, talvez pagando abaixo da média, e pelo que foi estudado, né? E voltando uma demanda crescente. Então a gente tem uma série de profissionais com pouca experiência, uma série de profissionais com experiência sendo mal remunerados, e infelizmente às vezes a gente vê isso. Empresas querendo economizar na mão de obra, mas pagando caro ali na frente. Então, na minha visão, eu acho que deveria ter uma reestruturação de todos os lados. As empresas se conscientizarem, formar profissional e obviamente, as disputas estão muito maiores, né? As margens são baixas, enfim, mas precisa encontrar uma mecânica. Eu não tenho essa resposta, mas precisa encontrar uma mecânica para essa demanda que vem ali para frente. Porque o meu receio é o seguinte: a gente tem demanda, a gente tem profissionais não qualificados, e a conta fica cara, e no final do dia quem vai pagar é a população através da tarifa. Então, na minha visão, tem que ter uma reengenharia e uma reestruturação para que a gente consiga aproveitar essa janela de crescente de infraestrutura, porque penso o seguinte: a gente precisa fazer os investimentos, e essa infraestrutura nova ela precisa ser operada, precisa ter manutenção. Então, a demanda ela não cai. Então, quem vai executar, você até Mariana usou um termo legal, quem vai executar vai ter que operar lá na frente. Então, precisa ter capacitação, preparo e, obviamente, acho que uma boa remuneração para manter esses profissionais engajados. Você sabe que a gente estava falando no episódio 7, da Lalana estava sentado aí onde você está. E ele trouxe junto com o Augusto. Também sabe tudo de saneamento, né? De orçamento e execução, inclusive. O da Lalana trouxe uma percepção de mercado que eu acho que conecta bastante com o que você falou, André. As empresas que estão hoje responsáveis por construir têm que ter uma mentalidade muito diferente de quando elas eram contratadas antes, lá atrás. Que se eu não terminar a obra, tudo bem. Eu faço um serviço, recebo por ele, mas aí a rede não conectou porque faltava um trechinho que não estava desapropriado. Que a forma de contratação era diferente. A forma de contratação era completamente diferente, mas tudo bem, era a regra. Era a regra, a empresa estava fazendo a regra. Eu preciso mobilizar, eu preciso fazer serviço, eu vou fazer onde eu tenho frente. Mas como você não tinha a obrigação de entregar uma solução funcionando, tinha muito investimento feito que não era colocado em operação. Hoje,
com as empresas, com o mercado privado responsável pelas grandes operações, o que ele está fazendo? Ele já está transferindo essa responsabilidade para a construtora, inclusive dando a alternativa dele resolver a solução de engenharia melhor para entregar aquilo. Olha, se você tem essa desapropriação aqui pendente, você pode mudar o traçado, você pode fazer um MND, você pode criar uma outra forma de resolver o problema. Mas se você não entregar funcionando, eu não vou te pagar. Isso. Não, e ainda tem hoje aquela operação, como é? Operação assistida, né? Que ele tem. Operação assistida. Que ele tem que operar. Também. Então ele tem que entregar aquela estação com aqueles padrões de lançamento de efluente definido. Como ele fez isso? Sabe assim, uma percepção que a gente já começou a ter? O mercado de saneamento não contratava o estudo de orçamento. Hoje contrata. Exatamente. Hoje contrata. Por quê? Para ele, bastava ele saber que o preço unitário dele estava bom. Ele podia entrar num contrato, tranquilo. Então, meu preço está bom, o que eu fizer eu vou receber com a minha margem, está tudo certo. Hoje... Muito apertado. Não tem esse negócio. Não tem isso. Você tem que entregar lá. Quantas economias tem aqui nessa região? Você tem que entregar a economia funcionando. Você tem que estar o ramal até a residência, até aquela região lá, coletando esgoto e levando lá para a estação. Sabe? Você vai resolver uma determinada bacia de uma região, né? Que contribui com a bacia que está jogando o esgoto in natura no rio. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um medidor lá de DBO no rio. Cara, se o DBO tiver alto, eu não vou te pagar. Exatamente. Esse é um ponto... Mudou completamente o mercado. A partir do momento que isso mudou, as empresas, não imediatamente, mas ao longo do tempo, começaram a contratar estudos de forma mais integrada. Parte técnica com precificação. Então isso eu já entendo que é uma mudança de mentalidade, que é uma tendência que quanto mais dói no bolso, mais as pessoas procuram soluções, ou talvez seja o inverso, né? Elas só procuram soluções quando dói no bolso. Então precisa estudar direito. Tu vai repassando o problema. Tu repassou para a consultoria, para a construtora. E aí, gente, e pessoas capacitadas para fazer chegamos nisso. A gente precisa de cada vez mais de pessoas que entendam o contexto inteiro. Entender a engenharia, o projeto, a solução, a entrega, a execução, a operação, a eficiência do que está sendo construído. Senão, não adianta. A Maria já me passou a bola que eu acabei não puxando. Não chutando. Mas você... esse ponto, eu vou até dar o exemplo que eu dei para a Maria Ângela, o que aconteceu comigo e para mim foi transformador até para eu ficar no saneamento. Quando eu era responsável por executar as obras lá de Itaquera, né, de saneamento, enfim. E a ficha virou, a gente já estava no 1 ano e meio de obra, e a ficha virou para mim que o saneamento não era só pegar aquele projeto, tornar ele um reservatório, tornar ele físico ali. Tinha algo por trás daquilo. Então, quando eu fui entender que aquele reservatório a gente ia carregar de água potável e ele tinha que estar com os parâmetros de consumo humano, e que ele ia ser conectado ao sistema Cantareira, que ia abastecer 3,5 milhões de pessoas, André, eu não tinha noção. Eu sabia fazer a obra, mas eu não tinha noção que aquilo dali ia melhorar o abastecimento de água de 3,5 milhões de pessoas. Eu lembro onde eu estava naquele dia. Eu falei assim, cara, não é só fazer obra, tem um contexto por trás disso. E aí onde eu acho que o propósito do saneamento caiu na minha vida. Eu falei assim, cara, tem algo por trás disso. São pessoas que vão consumir água que está passando por esse reservatório. Então, um recado que eu queria talvez passar para a turma que está iniciando no saneamento, principalmente essas obras que vem acontecendo, entenda o sistema. Você não está sentando no tubo, você está fazendo com que residências que têm água intermitente passem a ter água 24 horas por dia. Então, entenda o sistema por 2 motivos. Pelo propósito de levar água para as pessoas e, segundo, que a empresa que você trabalha vai perder menos dinheiro. Então, assente o tubo,
e garanta que a água passe por ela e melhore a vida das pessoas, melhore o abastecimento, porque é dessa forma que a gente vai ter modicidade tarifária, que as pessoas vão ter condições de pagar por um serviço justo e realmente a gente vai estar levando qualidade de vida para as pessoas. Então, entenda o sistema, entenda o que é um reservatório, qual é a função de um reservatório, como é que funciona o sistema de tratamento, tanto de água quanto de esgoto, a pressão de rede, profundidade de rede, por que ela não pode ficar aflorando, porque tem mais facilidade de rompimento. Então, entenda o sistema, você não está simplesmente assentando o tubo debaixo da água, debaixo da vala, você está realmente levando dignidade para as pessoas. Não, e que a gente calcula com 2 casas depois da vírgula. A declividade não é porque precisa. Precisa, tem né? um porquê, né, Mariana? Tem um porquê. Pô, botar 2 casas depois da vírgula aqui nessa cota... É porque tem uma lógica. Então, se ele entender essa lógica, exatamente, é brilhante essa tua colocação, André, fica muito mais fácil. Não, a topografia tem que ser realmente milimétrica, porque senão vai dar problema, vai dar desgaste do tubo, vai começar a fazer digestão dentro da tubulação, vai dar cheiro no PV. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, assim, que eu acho que é aprendizado de vida e de profissão. O conhecimento gera autoridade. Quem sabe de tudo isso está lá numa obra, está lá num projeto falando, não, faz assim, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer. Às vezes as pessoas fazem errado por não ter o conhecimento. Exato. Mas quem tem se destaca, resolve e é autoridade pelo nível técnico e pelo nível de problema que todo mundo acredita que ela vai resolver. Então, assim, isso você só consegue ganhar autoridade se você realmente estudar bastante, se inteirar, ser curioso, ir atrás da informação, interagir com as pessoas, conversar com o encarregado, com o mestre, com o operador, conversar com o engenheiro, conversar com o técnico, conversar com o diretor, conversar com o presidente. Assim, você não pode ter barreira de nenhuma para adquirir conhecimento. Conhecimento para quem gosta daquilo que está fazendo, como o André falou aí, que eu resolvi que meu propósito seria aquele. Você começa a procurar conhecimento, você vai crescendo profissionalmente, vai resolvendo problemas cada vez mais complexos e você vai virando autoridade. E isso o mercado valoriza. André, recentemente, só para pegar esse teu gancho, uma gestora, Maria já veio aqui, quero que você dê uma aula sobre sistema de abastecimento de água, o funcionamento da rede, pressão hidráulica, para os instaladores de rede. Porque eles vão, sabe, eles não vão tocar de ouvir e eles vão ter muito mais prazer em fazer do que eles estão fazendo. O porquê do que eles estão... Por que é importante manobrar registro para fazer um vazamento, né? Fazer a manutenção dos registros de manobra. Perfeito essa tua colocação, André. Muito bom. Gente, deixa eu aproveitar aqui. Acreditem ou não, eu falo para todo mundo que vem aqui que o tempo passa voando. Faltam 13 minutos para a gente completar a nossa horinha aqui do podcast da Baruf. Assunto pro dia inteiro aqui. Por isso que a gente às vezes estoura o horário, porque o assunto vai tão bem, né, que realmente a gente não vê o tempo passar. Mas eu quero reforçar aqui, agradecer as pessoas que estão participando. Eu vou ler alguns comentários que estão aqui no chat. Lohane, Rafael... Harusp88, não sei o teu nome, desculpa, mas obrigado por estar aqui. Márcia, Letícia, Bianca, Nicolas, Hanna, Murilo, Engenheiro Nogueira, está aqui. Muito bom. Alexandre Melo, beleza. Márcio Guinola, obrigado por estar aqui presente em mais essa. E ele já deixou uma pergunta aqui, uma observação. Além da capacidade da população, temos a questão da adesão, que é sempre preocupante, né? Por mais que você ofereça o serviço, você está sujeito ao usuário querer se ligar na rede. Então você tem sempre essa questão também, essa barreira para vencer. Link, mandando aqui, falando que você é craque, Maria Ângela. Pô, grande abraço, Link. Carlos Link. Murilo, fazendo uma pergunta técnica aqui que eu divido com vocês dois. Como vocês veem a escolha de gestores para o tratamento de resíduos em áreas afastadas, onde redes de tratamento não chegam ou não
são economicamente viáveis? Tem algumas outras tecnologias que podem também ser utilizadas? Repete. Biodigestores. Biodigestores é excelente. A Sabesp está usando muito, quer dizer, já está trazendo para os novos projetos delas. Assim, são soluções que para regiões mais afastadas é muito boa, né? E resolve realmente o problema, né? Porque você fica naquela incógnita. Vou fazer uma rede de 3 km para atender uma residência. Se essa residência está afastada, ela está longe dos grandes centros. Então, um biodigestor ele vai funcionar. A questão é vontade de resolver. Isoladas, exatamente, né? Exatamente. A questão é colocar para fazer, levar, inclusive, os órgãos ambientais têm uma função, tanto os estatais quanto os municipais, têm uma função importante de pegar esse tema e facilitar uma aprovação. Eu vivi numa época, Maria Ângela, você sabe, enfim, você passou por isso com certeza, que para você conseguir fazer a aprovação de implantação de uma estação de tratamento de esgoto, a mais eficiente possível, nós éramos tratados como uma indústria altamente poluidora, que levava 3, 4 anos para licenciar uma estação de tratamento de esgoto. Nossa, gente. Isso é um absurdo. Você está tratando os exatamente. Então, assim, poluir mais. Exatamente. Então, assim, os questionamentos que vinham era justamente para não acontecer. Então, ainda bem que o marco regulatório, a ANA, está fazendo normas para que esse processo de licenciamento ele seja mais célere, né? Mas, sem dúvida, uma das soluções de digestores, biodigestores, para atender áreas mais afastadas é um caminho isoladas, inclusive Emater, Embrapa, essas instituições que cuidam mais, se dedicam mais as localidades isoladas, fora da sede urbana, é a solução idealizada. E eles têm muitas soluções, como o Jardim de Bananeira. Perfeito. Muito bom. O Link elogiou, é assim aqui, viu, no chat. A pessoa elogia para fazer uma pergunta difícil, tá? Né, Link? Não foi? Carlos Link. Aproveitando o comentário do Murilo, qual a ideia sobre as usinas de recuperação de energia a partir do resíduo sólido urbano? Mas espera só um pouquinho para responder. Eu queria pedir para o pessoal já colocar o hashtag aqui, podcast da Baruf, para o sorteio, e dizer que nós estamos praticamente batendo os 200 inscritos. Uau! Olha! Tá? 199 nesse exato momento. Então, realmente, a gente vai sortear aqui um curso grátis. Eu quero fazer... Você não vai falar do brinde? Eu quero... Ah, e tem o brinde também, né? Não, mas calma. Deixa mais pro final. Não, do curso. Do curso. Eu quero participar também, tá? Pensa que eu não vou. Eu vou escrever o hashtag aqui. Qual que é o hashtag do curso? Grátis, pessoal. Não, o podcast da Baruf é do caderno. O cupom para o curso com 100% de desconto da Maria Ângela. Não tem cupom? Oi? Sim, mas aí o sorteio a gente faz ao vivo aqui. Eu preciso colocar um hashtag para sortear. Então, peraí, eu vou inventar um aqui. Hashtag MB. MB Cursos. Gente, ó, só para falar, vocês precisam colocar 2 hashtags hoje, tá? Hashtag MB Cursos. Então, vamos fazer o seguinte. Já que esse podcast aqui tá especial, vamos fazer num sorteio só o curso e o caderno da Baruf. Boa. Já vai pro curso com o caderno da Baruf. Boa, né? Olha aí. Então tá bom. Então fica a hashtag que já tá aí, podcast da Baruf. Vale, esse sorteio vai valer então por 2 prêmios, tá bom? Vamos falar. E batemos 201 Uau. inscritos. Boa, galera. Boa, galera. Obrigado. Agora tá todo mundo curioso para saber que curso é esse, Baruf. Que curso? Mas é o curso de modelagem. Então vamos falar agora. Vamos. Quem será o vencedor do curso? Eu já te respondo sobre a questão das usinas. Vamos falar um pouco sobre o curso? Vamos. Mas vamos lá. Segue lá. Depois eu volto aqui depois pro... Não, aparece o roteiro, mestre. Não, mas pode seguir. Não tem problema. A gente dá uma pausa aqui na leitura dos comentários. Manda ver. Vai. Então, pessoal, quero falar um pouco desse curso. É um projeto, Baruf, que eu venho desenvolvendo há muito tempo, exatamente isso, porque eu acho que eu tenho que deixar esse meu legado, são 42 anos aí de saneamento, que dava para escrever vários livros, né? Então, Precisa, assim, né? a gente desenvolveu... eu trabalhei mais de um ano nesse curso,
É um curso assim que está com muito cuidado, com muita dedicação, e que a gente faz um link aí entre a teoria e a prática. Então a gente vai aí de A a Z, né? A gente vai de noções básicas de hidráulica, porque para conhecer um sistema tem que ter noções básicas de hidráulica. Como é que desenvolve um projeto conceitual, sistemas de abastecimento, conceitos e as unidades integrantes de um sistema de abastecimento de água, um sistema de esgotamento sanitário. A importância da projeção populacional, você acabou de falar, né? Então, eventos como esses que aconteceram, de pandemia, de uma indústria que se implanta em um município. Então, são cuidados que a gente tem que ter, a projeção populacional, projeção de demanda, como é que a gente define um erro num consumo per capita, é um erro de CAPEX lá na frente gigante. Tudo isso, então, e a gente faz, então, um caso real, e aí que eu acho que é a grande sacada do nosso curso, a gente desenvolveu, ao longo de todos esses anos de modelagem, veio aperfeiçoando, André, a nossa planilha de cálculo de CAPEX e OPEX. Então, ela tá já está na V250. E a gente está disponibilizando isso, porque o nosso curso é assim, para realmente capacitar o time. E aí, assim, não é só para engenheiro, porque eu tenho o hábito de dizer que o saneamento tem 5% de engenharia, o resto é diversas, é multissetorial, né? Então, a gente está disponibilizando essa nossa planilha, né, que a gente usa no nosso dia a dia. Visita técnica, Baruf, uma visita técnica, tu tem muito pouco tempo para coletar o maior número de informações que tu necessita. Então, assim, com o tempo, a gente criou uma metodologia de uma vistoria, uma planilha de vistoria, uma equipe. Eu preciso ter um comunicador, eu preciso ter um cara apontador, eu preciso ter um cara do drone, eu preciso ter um outro cara que vai na área comercial e administrativa para pegar as informações, porque é tudo correndo, e aquele operador quer, sabe, porque ele já tem mais agenda com outras empresas que vão fazer a visita. Então, tudo isso a gente construiu ao longo desse ano e a gente coloca nesse curso. Também a gente fala da importância da gente colocar sustentabilidade, né, conceitos de sustentabilidade, ESG numa companhia de saneamento. Baruf, receita adicional a partir da redução de crédito de carbono. Isso gera receita adicional. A gente é um mercado regulado desde o ano passado no Brasil. Então, assim, a gente pode gerar receita para a nossa concessionária reduzindo a emissão de crédito de carbono. Então, a gente tem todo um módulo falando sobre redução de crédito de carbono, falando um pouco sobre plano de gerenciamento de resíduos. E aí eu não estou falando, André, de resíduos de ETA e ET. Eu estou falando de, por exemplo, quantos pneus você imagina que são consumidos ao longo de 35 anos pela Sabesp? É logística reversa. O que se faz com esse pneu? Eu acho que é a obrigação da concessionária dar uma destinação para isso, sabe? Cadeira velha, computador. Então, assim, a gente gera muito resíduo nas concessionárias. É uma obrigação a gente ter conceito da ODS. A gente tem um compromisso, todas as empresas hoje têm um compromisso mundial, né, com as ODS. Tudo isso, a gente fala da capacidade de pagamento também. Então, assim, eu consegui condensar tudo isso, né, num curso muito prático, né, com um exercício prático, em 20 horas. Eu fiz milagre, mas a gente conseguiu. E também, assim, né, na medida que a pessoa, que o aluno se interessa por um determinado tema, por exemplo, energias limpas, né, que é outro ponto que a gente fala, vai se dedicar a isso. Então, eu acho que a gente consegue capacitar, André, nesse curso, assim, quem vai trabalhar na obra, na construtora, quem vai trabalhar na operação, quem vai trabalhar na modelagem, sabe? Tá um curso bacana. E, além disso, então, a gente, como recebe a planilha e vai acompanhando o curso e fazendo o passo a passo, ali, desde a população até o CAPEX e OPEX, tem uma mentoria comigo, né? Online, ao vivo, para tirar dúvidas. Aí tem 2 mentorias, então quem for o vencedor aí, a gente vai ter uma conversa. Então, assim, tá um curso bacana. MB aqui, eu posso? Pode. Então, assim, quem quiser saber mais detalhes do nosso curso,
mbcursos.com, tá? Lá no site está bem detalhadinho. Esse curso está numa plataforma segura, que é a Hotmart. Então, mas lá no nosso site está tudo muito detalhado, vocês vão ter mais detalhes e eu espero que o ganhador aí desse curso assista o curso, indique, divulgue o curso, porque eu acho que tá... E é bacana para a gente melhorar, né? E também critique o curso, porque é importante. Não, a crítica bom. e o feedback é sempre muito importante, né? Pessoal, indiquem, recomendem, porque tudo isso aqui que a Maria Ângela falou, que está ali como conteúdo de aprendizado, roteirizado e condensado para você se preparar para aprender e para atuar em diversos segmentos, ela condensou anos de experiência e diversos, inúmeros projetos de sucesso. A gente já trabalhou juntos em diversos projetos e eu sempre falo que quando a gente vai trabalhar em um projeto de saneamento com a Maria Ângela junto com a Amy Leidner, é um luxo, porque ela tem as respostas para as perguntas que a gente não sabe responder quando a gente está produzindo um orçamento e tal. Então, a parte técnica, a parte que vem assim de estruturação do porquê aquele investimento precisa acontecer, ela sabe. A parte técnica de como aquilo vai funcionar depois que estiver operando, ela sabe. A parte técnica de que que extensão de rede precisa, que diâmetro de rede precisa ser implantado, qual solução de engenharia você pode adotar para um sistema de tratamento, para uma estação elevatória, para um booster, como é que é a pressão na rede, como é que você precisa resolver questões técnicas que estão relacionadas com aquele orçamento, com aquele investimento que tem que estar ali na planilha. E André, ela assim, sabe. ó... É um luxo trabalhar com a Maria Ângela. Por exemplo, então, assim, assistir esse curso aí, eu acho que vai ser bem bacana. Você vai fazer uma modelagem de concessão, quem nunca teve em campo, como é que tu estrutura um organograma de uma concessionária para 35 anos? Pois é. Então, a gente tem lá, a gente dá uma receitinha de bolo lá, em função de toda a experiência, de tudo que a gente já viveu. Muito bom, muito legal. É isso. O ambiente nosso aqui é promover conhecimento, promover compartilhamento de conhecimento e está aqui uma forma já toda embalada para que esse conhecimento chegue aí até você, tá bom? Participe. Quem não for sorteado, já fica... Onde que está esse link aqui para a pessoa poder acessar? Na descrição. Então, na descrição tem o link pro curso da MB School e agora está aí na tela o cupom de quem não ganhar com 100% de desconto e tiver esse cupom aí que está na tela, já vai ter 5% de desconto na compra do curso, tá bom? Participem e já a gente já vai para o sorteio aqui do podcast da Baruf. Não vai contar como é que a gente se conheceu. Ah, é verdade. Depois do sorteio, calma. No final eu conto. Até eu tô curioso. Inóspito. Nós estamos fazendo tanto suspense que vai perder a graça quando falar. Mas era só vai isso. Vai ser engraçado. Só para repassar aqui os comentários, tá? Tem bastante hoje, o pessoal interagiu bastante, participou. Murilo, Link, Juliana Pereira, obrigado. Paulo Eduardo Canales, obrigado pela participação. Renato Junqueira, obrigado pela participação aqui, falando aqui para nós, né? Excelentes reflexões sobre a evasão de engenheiros da própria engenharia e também da falta, né, deles aqui no nosso mercado. Reflete aí a falta de representatividade e valoração. Ele é bastante a favor de fortalecer CREA. Eu também acho que o CREA poderia fazer esse papel de promover o interesse das pessoas em continuar sendo engenheiros, né? E se especializar cada vez mais. Vamos lá. Bruna Fernandes, Vanessa Marcondes, obrigado pela presença. Márcio, hoje deveria ter mais tempo o comentário do Márcio. Eu também acho, viu, Márcio? Mas a gente está passando, passou 4 minutos, acho que vai mais uns 10 a 15. Vamos lá. Harus por 88 tá me dando bronca aqui. É Leandro, poxa, mas como pode ter escrito Harus por 88? Como é que eu vou saber que é Leandro, cara? É o Leandro. Podia ser Bart, né? Thalia, Patrícia Salvanini tá aqui.
Josué Soares, de Tubarão. Tubarão. Olha só. São os nomes conhecidos aí. Muito mulher, bom. Né? Bruna Fernandes, mesmo. Sandra. Muito bom. Daniele, Vitória, Vanessa, Guilherme, Tatiele. Obrigado pela presença aí, Tatiele. É isso aí, galera. Deixa eu ver se pulou lá para baixo, se eu pulei alguém aqui. É isso. Daqui para baixo agora é podcast da Baruf. Tem um hashtag aqui, Mariângela Gaúcha. Não, mas não sou eu, não. Olha. É uma sócia. Esse hashtag vai sortear o quê? Muito bom. Mas é isso, gente. Hashtag podcast da Baruf. Hoje, como a gente passou aqui o número de inscritos, que era a nossa meta do podcast, a gente vai sortear aqui esse curso, além do nosso caderninho aqui, tá bom? Podemos rodar o sorteio? Bora. Podemos? Vale? Acho que deve. Não, então peraí, ó. Acho que deve. Galera, não, faz o seguinte. Eu vou só contar a história aqui, como que a gente se conheceu. Como é que a gente se conheceu? Nos presídios. Nos presídios. Não, mas vamos contar direito essa é a verdade, vamos contar essa história. A gente se conheceu nos presídios. Então, Não estavam presos, né? Não. Nós estávamos lá de fora, nós estávamos no do lado de fora. Deixa bem claro isso. E aí a gente vê tinha um projeto, teve um projeto muito curioso e desafiador, que é assim, tem coisas que aparecem na vida profissional nossa, que a gente tem toda a opção e todo o direito de falar, não vou fazer. Mas, em se tratando de Mariângela e se tratando de André Baruf, que só recebem missões impossíveis, falam, não, manda para eles lá que eles fazem. Põe eles para conversar que faz. Geralmente com pouco tempo para fazer, né? Com pouco tempo para fazer. Tinha um projeto que estava sendo desenvolvido, modelado. Né? E uma modelagem de uma PMI, mas que vale o mesmo, né, que para uma concessão. Exato. Uma iniciativa do mercado privado para solucionar o problema de tratamento de efluentes em todas as unidades prisionais do estado de São Paulo inteira. Que loucura. Inteira. Todas as unidades, todas elas. Gente, eu não sei não, mas era coisa de 200 alguma coisa? 200 e alguma coisa. 200 e alguma coisa. Sério? Sério. Ô, louco. E deu solução para todos. Deu solução para todas. O que precisa ser feito num modelo desse? O que a gente falou aqui o tempo todo. Entender o problema, trazer solução técnica e trazer viabilidade econômico-financeira para resolver aquilo. Então, se não tivesse o conhecimento de qual o problema, não tinha como dimensionar a solução. Então, para conhecer o problema, o que precisava fazer? Visitar uma por uma, entender a carga orgânica dos efluentes na saída de cada sistema de esgotamento, de coleta de esgoto e vazão. E tu lembra que não tinha quem operasse? E não tinha quem operasse. As construtoras terminavam a obra do presídio e da ET. E agora? Pronto. Era fora da área de abrangência da Sabesp. Quem é que opera? Quem que opera? Então tinha um gap ali que precisava ser resolvido. Era esse justamente o problema que foi trazido para a gente equacionar. Então, o diagnóstico acho que foi o grande desafio. Então, a gente precisava montar diversas equipes para coletar as informações. Então, o que a gente fez? A gente montou um grande seminário. Isso aí. Foi aqui em Mogi, esse seminário. Né? A gente marcou aqui, alugou uma sala no hotel. Acho que foi umas 40 pessoas, 40, 50 pessoas. Que a gente tinha que montar, acho que talvez umas 8 equipes. Cada uma com carro, cada uma com a pranchetinha. Cada uma máquina fotográfica e um roteirinho para sair fazendo um monte de pergunta para quem cuidava da manutenção civil, que aí tudo bem que o uso é um presídio, mas você tinha toda a estrutura administrativa que funciona como se fosse um prédio, igual qualquer outro, com até determinado porque a tipo de demanda é alta, né? Infelizmente. Não, e normalmente quem operava era um detento um pouquinho mais qualificado. Exato. Mas aquele mais qualificado ele não fica muito tempo, né? Como detento. E aí tinha alta rotatividade na operação. Alta rotatividade, exato.
Que Era um interessante. problema muito interessante. E é uma Não, quem ia operar provavelmente devia ser o de bom comportamento. E de bom comportamento logo Ficava deixava pouco de ser tempo, operador, né? exatamente. Pois é. Isso, exatamente. Mas pelo menos tinha uma formação. Ele Tinha uma ia formação. pro mercado. Então foi Eu um nunca imaginei que projeto pudesse- muito interessante. Turnover dos operadores. Muito interessante. Que interessante. Então, foi assim Então que a gente se visitou conheceu. todos, aí depois de todos essas informações coletadas, eu me lembro que tinham pilhas e pilhas de folhas que eu guardei aquilo acho que por uns 10 anos. Não vai que isso aqui precisa. Eu tá tenho, lá guardado digital lá. eu ainda Você tenho. Aí em determinado momento eu falei, não, vamos digitalizar tudo isso aí e guardar. Tá guardado em alguma pasta aí digital, em algum lugar. Muito Então legal. foi assim que a gente se conheceu. Foi. Ah, põe esses dois juntos aí que sai alguma coisa. Esgoto e presídios. Muito bom. Muito bom. legal, muito legal. E aí isso acaba testando a capacidade técnica nossa, capacidade de agregar pessoas, capacidade de orientar, Da capacitação, porque a gente teve da que capacitação. capacitar todo Meu, mundo. foi um negócio muito legal. Foi bacana demais aquilo. Foi bacana demais. A gente montou esse grupo de trabalho, nem todo mundo tinha conhecimento técnico. É. Então a gente teve que passar um mínimo de conhecimento técnico para a pessoa fazer as perguntas que estavam ali, certas, e ter uma bagagem para perguntar coisas que a gente perguntaria além do questionário. Uhum. Então falando, não, só treinando, colocando todo mundo junto e dando uma aula de como que funciona o sistema. Aí todo Muito mundo legal. foi preparado, embarcado com essa tecnologia, Sim. uma por uma. Acho que foram umas diversas equipes. Muitas. Trabalhamos. Foi muito legal. Coleta de um dados projeto foi acho que uns 15 desafiador. dias. Mas deu Desafiador. certo. Muito bom. Muito bom, tá aí. Então, para quem esperou até o final, foi assim que a gente se conheceu. No Né? presídio. Nos presídios. Muito bom. Vamos ao sorteio. Vamos lá, olha só. Enquanto a gente estava aqui conversando, contando esse caos, surgiram diversos participantes. Bom, a gente tem 56 participantes hoje aqui no sorteio, tá? Então, Léo, quando você quiser, valendo 10 segundos. E aí, quem que vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem que vai? O Dalalana vai ganhar o curso. Não, ele não tá no podcast. Não tá no podcast? Não. Pediu desculpa, porque tá. Ah, não acredito que é a Márcia. Ah, Eu ia falar Márcia. Muito bom. Que bom. Vamos nos Márcia encontrar vai ficar mais especialista uma vez no saneamento. nas Vai virar mentorias. especialista em saneamento. Olha A aí, Márcia, Márcia, o legal saneamento demais, hein? persegue, né? Porque a Márcia é Persegue. líder da SPAT, tá vendo? Exatamente. Muito bom. Parabéns, Márcia. Muito bom. Rapaz, juro que eu pensei em falar... Porque todo podcast que a gente fala o nome antes, você poderia- por 2 vezes a gente acertou Passa. o nome que saiu. Sério? Poxa Sério. vida. E eu juro pra você que eu falei, eu vou falar Márcia. Não, vou Olha falar o Dalalana. só. Saiu da Dalalana. Muito bom. Aí que ia aparecer marmelada mesmo. É, e apareceu. Não ia. Márcia. Bom, gente, vamos encaminhar aqui para o nosso encerramento. Eu acho que nós passamos por todos os, meio de forma meio solta, mas a gente passou por todos os temas que estavam aqui no nosso roteiro. Eu acho que a gente só não passou numa coisa que a gente sempre martela aqui, que é a questão da previsibilidade nos investimentos. Que é uma coisa também que a gente estava falando antes de começar. Por que os estudos de viabilidade têm diferenças em relação ao valor que se prepara para entrar no leilão, que tem uma diferença entre os valores que são geridos ao longo de um contrato. A gente tem uma questão temporal muito forte e uma questão de premissas que mudam ao longo do tempo, também no saneamento, também nos estudos de viabilidade. Tem. E aí, o que muda ao longo do tempo? Os preços dos insumos, preço de tubo, preço de concreto, Premissa. preço do aço. Premissa de Pra não crescimento falar de de população. Perfeito. Premissa de consumo. Premissa. Contexto, Então, né? Contexto. contexto A todo. urbanização, a gente previu a cidade crescer para um lado, ela está crescendo para o outro, ou está decrescendo. como Posso dar foi um o caso do exemplo? Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo. Pode. Uma cidade verticalizada. Pensa num bairro verticalizado que tem 3 ruas e todos os terrenos são prédios. Você faz 1.000 metros de rede, você agrega ali 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Se você vai para um bairro mais distante, essa mesma rede ela vai agregar 100 pessoas, 200 pessoas.
Por que eu estou dizendo que é contexto? Você não consegue usar um parâmetro de uma cidade para resolver o problema de outra cidade. Então é contexto. Aí que entra, quando eu falo que os engenheiros que executam obra precisam entender da operação, precisam entender o que eles estão executando, é justamente para traduzir esse contexto para que a previsibilidade aconteça. Né? Então, eu diria que o resumo é esse: é contexto, é parâmetro, e o mesmo remédio muitas vezes não resolve a mesma dor. Né? Então, você precisa diferenciar um cenário com o outro. As impressões digitais, né? Um é diferente do outro. Por mais que tu tenha alguma semelhança, são diferentes. E aí eu, conversando diretamente aqui com quem está na engenharia de custos, que trabalha produzindo análises, produzindo esses estudos com a mão na massa ali, na planilha e tudo, a gente sempre recebe muitas pressões de por que o número mudou, por que o número não vale, que esse número está errado, o orçamento não está valendo, o orçamento errou, a gestão não está seguindo o orçamento. A gente precisa explicar para quem não é especialista nisso que as premissas mudam ao longo do tempo. Tudo isso que a gente falou aqui é uma coisa dinâmica em uma planilha. Apesar da planilha ser estática, a gente fechou um estudo e entregou. Ela passou a ser uma verdade. Ela é uma verdade para aquele momento. Ela é uma fotografia de um determinado conjunto de premissas e de uma determinada percepção de mercado. Cotações recebidas naquele período de estudo, produtividades estudadas, informações técnicas obtidas em projetos, visitas a campo, planejamentos de execução, formatos, critérios de contratação de obras. Eu vou orçar como se fosse um EPC, eu vou orçar como se fosse uma empresa local, eu vou orçar com referência, preço de Sabesp, preço de qualquer uma outra tabela. Tudo aquilo são premissas que, ao longo do tempo, elas vão se transformando. Tá? Então, se você pega um orçamento que tem 6 meses ou mais, essas premissas precisam ser revalidadas, e esse é o trabalho do engenheiro de custos, do orçamentista, de quem está trabalhando com projeções de CAPEX em concessões. Precisa ter essa consciência e precisa comunicar essas alterações e essas percepções que podem ser erradas quando são feitas em cima de um número que já faz um tempo que foi produzido. Tá bom? Então tenham isso bastante em mente, não tenham medo, vergonha, receio de conversar com seus pares, com o seu chefe, com o seu diretor, com o seu parceiro, com aquela pessoa que ajudou a fazer, e traga sempre uma informação de qualidade para aquele estudo que está sendo feito, para aquela decisão que está sendo tomada, tá bom? Fica essa aqui como sendo a minha recomendação para vocês que trabalham nesse segmento que a gente já está há 20 anos, tá bom? Sigam a nossa página, curtam aqui o nosso canal, sigam a Consultoria Baruf, sigam a Baruf Academy, sigam a Amy Leidner, comprem o curso da Maria Ângela porque vale a pena, tá? A Márcia ficou com um aí, 100% de desconto, mas quem não ganhou o sorteio, 5% de desconto aqui na tela com esse cupom, tá bom? E não percam, na semana que vem, a gente vai estar aqui com a Daniele e com a Thalia, que são da equipe da Baruf. A gente vai falar sobre elaboração de propostas. Mais uma vez, a gente vai trazer pessoas da nossa própria equipe que estão acostumadas a lidar no dia a dia com todos os estudos que a gente faz e vão poder trazer insights valiosos para quem também trabalha nesse segmento, tá bom? Não percam, na próxima quarta-feira, às 6h, em ponto. Ok? Podcast da Baruf. Estamos aqui, mais um, episódio 9. Seguimos firme, tá bom? Obrigado pela presença de vocês dois. Muito obrigada. Até a próxima. Você, Baruf. Sempre é um prazer imenso conversar com você, com o meu velho parceiro André. Muito obrigada. E eu só queria deixar essa mensagem, assim. Vistam a camisa do saneamento, além de ser uma carreira linda, uma carreira brilhante, a gente está precisando de profissionais, né? Criativos, sangue novo, né? Que é a sua contribuição para a sociedade nessa universalização. Acho que é um dever que a gente tem enquanto cidadão. Não, é exatamente isso, André. E o saneamento não se faz sozinho, né? O saneamento
é um conjunto de fatores, inclusive a população. Então, todo mundo que nos assiste, eu sou um consumidor, eu pago tarifa. E consumir a água de forma adequada e usar o saneamento de forma adequada e pagar pela tarifa reverte em infraestrutura e reverte em melhoria do meio ambiente. Então, o saneamento não se faz sozinho, não são só os profissionais e as concessionárias, mas a população também tem seu papel. Queria passar essa mensagem, obrigado pelo convite e parabéns aí pelo podcast que está ficando muito, muito bom. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.